Eu sempre, desde 15 anos, eu me destacava como professor de matemática. Me lembro muito bem que lá em casa tinha até um quadrozinho onde eu ensinava matemática para os colegas da mesma turma do Colégio Municipal Figueira Lima. Mas, quando eu fiz o vestibular em 72, 6 meses antes, a minha mãe apresentou um câncer de mama esquerda. Naquele tempo, muito difícil, marcar consulta exatamente na Santa Casa. Eu acompanhava o papai e a mamãe, então eu resolvi, né, que se eu passasse no vestibular, eu iria para ajudar a minha mãe. E realmente fiz vestibular em 72, consegui, graças a Deus, a aprovação e fui aprovado. E por causa da mamãe, né, eu que gostava tanto de matemática, gostava tanto de física, mas resolvi realmente fazer medicina, hoje não me arrependo, exatamente por causa desse detalhe que foi o câncer da mamãe. Eu havia passado em medicina, né, e muito difícil a nossa vida e tal, mas para tentar ajudar a minha família, e eu também sempre procurei ser uma pessoa independente, eu procurei dar aula. Comecei no Monsenhor Luiz Rocha, depois fui para o Júlia Jorge, depois Juvenal de Carvalho e por fim cheguei no Farias Brito, ainda com a idade de 21 anos. Com 21 anos, graças a Deus, eu já era professor de cursinho, naquela época, né, que era muito badalado professor de cursinho. Então, graças a Deus, eu comecei no cursinho. Só que tinha um detalhe importante, eu ainda não havia terminado medicina, muito pelo contrário, eu estava no 3º ano de medicina, né, e comecei a dar aula. E as aulas começaram a aumentar, eram muito bem, né, pagas, então eu só tinha 2 soluções. Ou deixava a medicina parado por enquanto, ou então eu ia tentar fazer medicina, né, continuando dando aula e conversar com os meus chefes de cada departamento, responsável pela cadeira que eu estava fazendo, e expor para eles. E assim foi feito. Eu, depois do 3º ano, né, no caso do 7º semestre, eu nunca mais assisti nenhuma aula da medicina. Eu sempre, no início de cada semestre, eu falava com o chefe do departamento, explicava a minha situação, que eu faltava aula. Não era simplesmente por querer, era uma necessidade de ajudar a minha família, e pedia a cada professor que poderia me arguir, fazer a prova oral em cada cadeira. E se eles achassem que eu não tivesse condição, eles poderiam me reprovar, que eu não iria reclamar e acharia justo. E graças a Deus, Deus me ajudou mais uma vez. Todos os professores com os quais eu cheguei a conversar, eles aceitaram a minha proposta e sempre eu fiz, né, todas as outras cadeiras sem estudar. E normalmente eu no caso, foi um momento muito difícil da minha vida, inclusive, mais uma vez, a prova de Deus na minha vida, né? É que eu passava o dia todo dando aula, aí tinha que pedir os cadernos emprestados das meninas que assistiam aula. Naquele tempo, para fazer xerox era difícil, eu fazia xerox e passava as noites e noites estudando, né, para fazer as provas. E como eu disse sempre, graças a Deus, eu nunca perdi uma cadeira, cheguei a concluir medicina e, com felicidade, continuei no magistério, tá certo? E logicamente, como eu já ganhava muito bem entre aspas, em relação muito relativo, mas eu continuei no magistério e dava plantões aqui lá na Santa Casa, no IJF, até que, né, um desses anos veio aqui um curso aqui para Fortaleza, né, de lato sensu de medicina do trabalho. Então, eu fiz esse curso de lato sensu de medicina do trabalho, consegui, né, concluir o curso, então
fui considerado, a partir daí, então, como especialista em medicina do trabalho. Depois de 30 anos no Farias Brito, uma vida inteira, num determinado dia, eu lembro como se fosse hoje, eu, ao chegar, muito pelo contrário, eu não cheguei, eu estava de férias e fui comunicado que a direção gostaria de falar comigo. Eu fui até ali na Dom Luiz, no Braveza, e chegando lá, simplesmente a diretora, por uma questão de ética, não vou citar o nome, mas ela rebolou assim um papel e disse que a empresa não tinha mais interesse em continuar com os meu profissionalismo. Eu aceitei, naquela hora realmente foi um baque muito grande para mim, porque eu me via muito mais como professor do que como médico, mas era o jeito. Fui para casa, fui meditar e tal, e na realidade peguei a Deus, vocês observam que eu falo muito de Deus, porque para mim Deus é tudo, na minha vida. Eu pedi porque ele me desse um norte na minha vida, se eu devia ir para o interior, se eu deveria ir tentar começar a medicina em outra especialização. E Deus me falou que que eu era médico do trabalho, que eu tinha especialização e poderia recomeçar a minha vida. É engraçado falar o que eu fiz antes da Labolife, né? Mas eu vou dizer algumas delas aqui, que algumas eu nem lembro. Mas eu comecei com 16 anos de idade, eu fui estagiário de uma empresa de consultoria. E eu fui para ser o faz tudo, analista da qualidade lá. Era uma empresa do Rio Grande do Sul. Só que quando eu cheguei lá não era nada disso. Na verdade, eu era estagiário naquela época, eu limpava o banheiro, levava o diretor, levava a mala do diretor, limpava a empresa, eu servia quando tinha obra, eu tinha que ficar a noite toda acompanhando aquela obra, enfim. E aí um belo dia o consultor sênior pediu para ir embora, tinha uma outra atividade, não ia ficar mais, e olharam lá para o estagiário de canto e disseram, cara, é tu. E eu abracei a oportunidade. Na verdade eu não sabia o que fazer, não sabia como é que ia ser, e puseram um ônibus e em uma semana eu estava num cliente. Cheguei lá, aquela velha piadinha, chegou o filho do consultor. E eu fui trilhando minha carreira na parte de consultoria, tentando colar em pessoas que sabem mais, apanhando muito, viajando muito. E aí isso aí eu passei uns 2 anos, né? Vou tentar resumir aqui porque foram muitas atividades. E aí passei 2 anos e depois eu fui para uma outra empresa de consultoria, onde eu virei coordenador. E entre esse tempo de consultoria, eu abri um lava-jato, fechei, eu vendia produtos importados, o famoso muambeiro. Eu pegava a mala de um colega que trazia produto de fora e saía nas casas no fim de semana vendendo. Depois eu saí da consultoria e eu fui trabalhar num plano de saúde, a CACI, que é do Banco do Brasil, onde lá eu ficava dentro do SAMI, que é onde cuidava de prontuário. Olha que engraçado, né? A gente tá falando de Labolife. E depois me jogaram para o setor de digitar ASO. Sim, a CACI lá fazia ASO, então eu tinha até uma competição de como bater ASO como estagiário. Depois eu achei que aquilo ali eu já tinha aprendido e eu resolvi ir vender tênis. Apareceu uma oportunidade que eu trazia tênis da China, eu jogava isso na porta-mala do meu carro e eu saía nas faculdades, nos amigos, e eu vendi bastante tênis. Na época eu lembro até que eu troquei até de carro, né, nesse período. E depois dessa venda de tênis eu fui trabalhar vendendo óleo, que eu vou passar um pouquinho mais à frente aí como é que foi essa experiência. Então, uma experiência muito rica. Então, realmente, eu já comecei na faculdade de administração, e aí eu lembro que o pessoal brincava que chegou o cara do posto, porque eu chegava por a gasolina, né? Trabalhava no carro da empresa, trabalhava no Fiorino, e eu saía do trabalho por a gasolina, realmente, de fato, e ia para a faculdade lá para trabalhar, para estudar. Depois disso eu voltei para a consultoria, mas passei 2 anos ali, e eu resolvi
trabalhar no centro. Eu abri um box junto com os coreanos lá. Eu tinha um box no centro, lá na Guilherme Rocha. Então, aquelas lentes, bloco de lente, eu tinha um box lá, abria 6 horas da manhã, tomava café com a moçada ali na Guilherme Rocha. Passei os 2 anos, mas aquilo ali para mim eu não queria mais saber. Eu peguei a lente, pus dentro de um carro e comecei a vender no interior. Depois disso, eu comecei a trocar cheque, pegava dinheiro de outras pessoas para trocar cheque. E acabei voltando para a consultoria. Estou fazendo um breve resumo aqui, porque tem muita história. Nessa etapa, gente, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu acho que nesses meus negócios, acho que a gente eu quebrei 4, 5 vezes. Vendia muito, mas não tinha organização. O foco era só na venda, mas não se preocupava em receber. E voltei para a consultoria. Até que passei mais 2 anos, e aí veio a crise naquele momento. Quem acompanha em 2014, ali 2013, eu era coordenador, coordenava 12 pessoas em certificação, né? E aí veio uma crise, até que o meu chefe no momento chegou para mim e disse: cara, desculpa, mas eu tenho que tirar os teus dias, é o que me resta. Eu já estava meio que apalavrado com o Dr. Cláudio, e enfim, eu falei assim: não, tudo bem, eu tenho um compromisso com você, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar os projetos, né? Eu podia muito bem chutar o balde, e aí eu vou terminar os projetos, e aí eu posso trilhar outro caminho. Então assim, gente, todo esse caminho, o que eu posso dizer, graças a Deus, eu provei de todas as áreas, desde a mais baixa à mais alta. Mas o que fica aí realmente para mim é que tanto o empresário como o operário, eles têm a mesma característica, eles são gente, eles precisam de engajamento. E, para surpresa de muitos, até hoje, muitos clientes da Labor Life são pessoas lá que a gente ajudou não financeiramente, porque a gente não tinha grana, ajudou dando orientação, né, gastando tempo. Até hoje eles são gratos a gente, então aquela questão da semeadora, e trazem onde eles trabalham hoje, onde eles são técnicos de segurança, eles trazem. Então agora você vai acompanhar um pouquinho aí de um dos meus jobs, da minha atividade aí nessa vida meia louca, mas tudo valeu a pena. Acompanha. Era aqui que a gente desenvolvia nosso trabalho, abordando os carros, trabalhando junto aos frentistas. Vou explicar um pouquinho para vocês como era esse trabalho. Então, gente, explicando para vocês um pouquinho desse meu trabalho por 2 anos, né? Hoje, graças a Deus, estou aqui bonitinho, mas durante 2 anos eu andava numa Fiorino, né, com o carro carregado de óleo, e eu tinha que fazer a visita no posto, onde eu vendia para o dono do posto aquele aditivo, aqueles tubinhos, e eu tinha que fazer rodar junto com os frentistas, ou seja, eu tinha que vir com o frentista, explicar, abordar. Aos sábados eu me vestia de palhaço, trazia caixa de som, a gente chamava de pit stop esse momento. Então é só para compartilhar um pouquinho para vocês, dentre todas as atividades que eu falei, que são mais de 15, né? Aí graças a Deus, essa foi bastante marcante, porque eu fui forçado a lidar com o dono do posto, mas também lidar com o frentista, ou seja, nenhum é melhor nem pior, mas saber que a gente tem que agradar os dois lados, tanto o funcionário como o contratante. Então, é só para vocês acompanharem um pouquinho essa história aí que continua seguindo. Na realidade, eu não tinha contato com nenhum médico, apesar de ser médico de trabalho, eu nunca havia exercido essa profissão. Mas a Cristina, que é a minha cunhada, ela era fono lá da ADA, né? Então, ela me chamou para que eu fosse até lá, né, para poder fazer uns asos lá e tal, me lembro como se fosse hoje. Então, tinha lá um técnico de segurança, Alderi, que ele ficou, inclusive, interessado e me propôs uma parceria, né, para que eu fizesse fazendo asos externos juntamente nas empresas que ele dava suporte como técnico de segurança. Eu comecei e, a partir daí, eu também observava nessa época que o Bruno, né, sempre
trabalhando muito, viajando para São Paulo, viajando para o Rio, viajando para Sobral. E aquilo ali me deixava muito preocupado, não porque eu achasse que ele era incapaz, não, é porque realmente ele chegava, eu me lembro várias vezes, chegava aqui 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã tinha que pegar um carro para ir para Sobral, porque ele trabalhava numa outra empresa, né? E ele realmente me deixava muito preocupado, principalmente com o problema de acidente. E foi aí que eu dei um toque para o Bruno, da minha possibilidade de eu recomeçar a minha vida como médico do trabalho. Ele disse para mim, me lembro como se fosse: oi, papai, eu ainda tenho 6 meses, né, com essa empresa Emax, eu gostaria de completar tudo que eu tenho para entregar e depois o senhor pode contar comigo 100%. Enquanto isso, enquanto o Bruno passava esses 6 meses, eu aluguei então a primeira sala, né, que foi exatamente a Lavolife, que foi na Avenida Expedicionário, né? Lá era só uma salazinha, só tinha ASO, aqui é com audiometria, mas depois de 30 dias eu vi que realmente aquilo ali não dava nem para me sustentar, não. E aí o Dr. Cláudio me ligou, né? Esse aí é importante que fique registrado. Como é que eu trabalho há 14 anos em consultoria e todas essas outras virações que vocês acompanharam, diversas, todas honestas, né? Que diz de passagem, não fiz nada desonesto. E ele 30 anos trabalhando como um médico e professor, uma vida estável. Para muita gente, isso foi uma coincidência, né? Ele foi demitido e era uma crise. Não, aquilo não é coincidência. Aquilo ali é Deus fechando uma porta e dizendo: eu vou fechar uma porta para abrir 2. E a gente não entendeu naquela época. Ele ficou sem chão, na verdade, né? A gente ficou preocupado, eu tive que dar um suporte, não financeiro, que eu era liso batendo, vivia viajando, meu dinheiro e eu estava casando e eu morava num kitnet também com a minha esposa, né? Então, assim, nada contra o kitnet, mas só para explicar para vocês como é que foi nosso início. E fui dar o suporte para ele. E aí ele disse: Bruno, eu ficava trabalhando, terminando minhas atribuições lá na empresa, né? Importante isso, honrar quem lhe honrou, então eu tive que terminar meu projeto. E aí ele lá batendo cabeça até que, como ele comentou aí, meio estabanado, alugou uma sala. Pegou toda a grana, ele não falou, mas era a grana toda que ele tinha, tá, gente? Pouco que ele tinha, ele investiu tudo nesse negócio. E aí não deu certo, a gente teve que entregar a sala. E aí veio aí o grande trunfo da gente, né? A gente não tinha para onde ir, a grana tinha acabado. E o nosso contador, o Shoa, na época, ele falou assim: cara, eu fico de favor em uma casa lá próximo na Assembleia, num quarto como se fosse o quarto do caseiro. E eu fiz um escritório lá para mim, tanto é que a gente não entrava nem pela porta principal. Vocês querem rachar comigo? Na época era R$300, a gente tava 150. Cara, beleza. E ali a gente começou a entender que não tem nada a ver com clínica, não tem nada a ver com segurança, saúde, tem a ver com resolver problema de cliente. E aí, gente, eu saí da outra empresa, imagina só, já nessa época o meu ex-chefe já estava melhorando lá a empresa dele, ele querendo me chamar de volta, e eu: Senhor, tu tem que dar um direcionamento. E eu continuei, eu não olhei para trás, mesmo precisando muito, né, fazendo feira com fome. E aí nós fomos para essa casa, de favor, o Dr. Cláudio reclamava um monte: cara, isso aqui é um lixo, é um chiqueiro, a gente tá nos fundos, de favor, nos fundos de uma casa, de favor e tal. Eu disse: doutor, tenha fé que vai valer a pena. E aí nesse momento eu tive que me desdobrar, eu e ele, e a gente pegou e entendemos assim: cara, a gente não tem escritório, que daquilo não era um escritório, a gente não tem grana, mas a gente tem fome. Eu não tenho faca nem queijo, mas eu tenho fome. E aí eu entendi, eu fui bater em porta, aí foi aí a grande virada que a gente entendeu o nosso propósito da empresa hoje, que é resolver problema. Cara, o que é que a gente faz sem grana? Mas eu tenho um carro, eu tenho um CRM, ele tem um CRM, eu sei dirigir,
tem força de vontade. Comecei a bater de porta em porta para oferecer exame em company, ir nas empresas e fazer lá o ASO na própria empresa, que é um dos nossos segmentos. E, mas vocês não têm sala. Mas vocês não têm grana. Mas vocês não têm eletro. Mas a gente tinha fome. E aí, gente, acompanhe um pouquinho aí agora como é que era esse carro aí, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Muito se fala da Amarok, mas a Amarok foi depois. Foi mais ou menos isso aí, ó. Era mais ou menos esse carro. Acompanhe. Parece que foi ontem. Há 7 anos atrás, eu tenho na minha mente, muito ainda viva, quando nós dávamos início aos nossos exames externos na Labolife, onde a gente num carrinho muito parecido com esse, se não idêntico. Nós saíamos daqui para Juazeiro, daqui para Paraipaba, muitas vezes carregando em cima do carro, né, amarrado com cordas, exatamente uma cabine. E me lembro como se fosse hoje, também durante o inverno, a gente levava essas cabines cobertas com uns plástico e muitas vezes caía, né, o plástico, a gente tinha que sair na chuva e exatamente chegava lá no incômodo totalmente molhado. Mas Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, que colocou nós no caminho correto. E se fosse para começar tudo de novo, eu começaria. Me lembro também, depois, eu acho que o Bruno vai se lembrar da TR4, que também, né, era o único carro que nós tínhamos, né, mas já tínhamos subido de patamar, né? E hoje, né, às vezes as pessoas olham para nós e falam, vocês têm muita sorte. Eu acho que essa sorte exatamente é a vontade de trabalhar, é a vontade de vencer e a resposta de Deus para quem trabalha. Na verdade, esse carro era bom demais, tá? Era um carro pior do que esse, certo? Foi muito perrengue, mas hoje eu acho graça, né? Porque era muito barato, que a gente pegava chuva, sol e não tinha grana, e, enfim, mas a gente se divertia. Chegava 4, 5 horas no cliente, aí a gente, antes de viajar, doutor Cláudio, amanhã vai chover, então a cabine vai pegar chuva, então vamos sair mais cedo. A gente tinha que pensar na meteorologia para poder enfrentar lá e às vezes ir para Juazeiro, enfim, muita coisa, né? E aí, após isso, gente, a gente começou a ganhar uns clientes e o cliente entendeu, cara, vocês fazem isso, por que você também não faz documentos técnicos? Não. Precisa ser engenheiro técnico para ter documento na empresa. Aí, mas se eu não tinha clínica e fiz exame com o Dr. Cláudio, a gente pode fazer parceria com técnicos. E aí a gente começou a fazer parceria e chamar, e comecei a visitar, e as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo porta, e até que foi a primeira expulsão. Houve lá um mal-entendido, que tinha um cidadão que prestava serviço para a gente, às vezes dirigindo, levando cabine, ajudando a levar cabine, que ele quis dar uma de esperto e o Dr. Cláudio não pagou um valor lá, que realmente não era para pagar, e ele foi no rapaz da casa que a gente estava de favor e disse, esses caras aí são moleques, não pagam as pessoas. E o cara chegou simplesmente para o nosso contador da época e disse, pode tirar esses caras aqui que eles não são boa gente não. Então aí foi o primeiro revés de Deus falando assim, cara, aqui não é para vocês, vão atrás de outro. Para vocês terem uma ideia, né, como foi difícil o nosso começo, na Santa Isabel, o marido, o esposo da dona, ele é Dr. Maurício, né, que inclusive era ginecologista, e ele já há muitos anos funcionava ali, inclusive onde é vizinha da delegacia da mulher, não sei se ainda é na Avenida João Pessoa, mas eu me propus a iniciar lá sem pagar aluguel. O aluguel eu faria através de exatamente uma permuta dos ASOS que eu ia resolvendo. E foi assim que começou. Nós começamos então. Isso aqui não... Eu sei que vocês estão com vontade de chorar, mas não precisa fazer isso.
foi muito penoso, mas, como eu disse, sempre batalhando, pedindo a Deus. Eu me lembro, como se fosse hoje, nós procuramos vários locais, né, para onde é que nós vamos, né? Depois que não deu certo lá na Santa Isabel, mais uma vez o pessoal cresceu os olhos, achava que a gente estava dominando lá a clínica, então eles praticamente não expulsou a gente, mas fomos quase expulsos. E a gente não sabia o que fazer, e aí aconteceu o que o Dr. Cláudio falou para vocês, né? Aí vocês acompanharam, a gente já não tinha mais grana, mas tinha fome. Então, doutor, o que é que o senhor tem? Eu não tenho dinheiro, Bruno, não tinha dinheiro. O doutor Cláudio tinha a caneta dele. Então, ele perguntou na clínica Santa Isabel, era R$400 uma sala. A sala é mais ou menos do tamanho da nossa sala de reunião hoje, para vocês terem uma noção. E aí eu ficava lá com minha esposa, enquanto ele ficava atendendo e eu tentando angariar cliente. Até, gente, que aí foi a terceira sacada. Então a gente já fazia os exames em company no carrinho 1000 lá, botando a cabine em cima. Eu comecei a elaborar documentos técnicos e o cliente falando, cara, eu quero que vocês resolvem bronca. Só que o cliente chegou para mim e disse, agora eu preciso de uma clínica. E eu fiz exatamente isso que eu fiz agora, cocei a cabeça, né? E o senhor falou assim, bicho, eu já te falei, tu não precisa de recurso, tu precisa da fome. Olha que louco. E aí eu fiz parceria com uma clínica no centro da cidade para credenciar, só que eu enganei um pouco os clientes. Se eu tenho clínica, só que o cidadão chegava lá na nossa clínica e quando ele chegava eu estava na porta e eu dizia assim, na verdade aqui você só vem pegar o encaminhamento, você vai fazer exame a 4 quarteirões ali acima. E aquilo foi passando, até que o dono dessa clínica viu essa, a gente pode chamar de arrumação, né? Falei assim, cara, por que tu não chama esse pessoal para fazer exame aqui? Eu disse, ué, eu não tenho grana, eu não tenho espaço, eu não consigo pagar o espaço. Ele disse, não, pois vamos fazer uma parceria. Vocês entram com o trabalho e eu entro com o espaço. Só que a gente costuma dizer que Deus é muito exagerado, né, gente? Eu já tinha um atendimento lá na outra clínica. O que é que eu fiz? A partir de agora você não vem pegar mais encaminhamento aqui, não. Você vem de fato ser atendido. E aí, isso começou as pessoas irem nessa clínica, era uma clínica de ginecologia, mas tinha um andar lá em cima. E começou a gerar um ciúme na dona da clínica, porque ela tinha uma clínica bem de 20 anos e nunca tinha visto o movimento daquele, né? E aí, minha gente, um belo dia, e isso, as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu permutar outra sala lá no primeiro andar para pôr mais gente técnica, vou até pôr uma foto aqui depois para vocês. A gente foi chamando técnico de segurança para poder fazer documento, a gente começou a querer fazer treinamento, ou seja, a entender que nosso propósito era de solução, mesmo sem ter estrutura, levando. Aí, Deus abençoou, eu dei um passo de fé e comprei um Amarok. Né? Eu falei assim, não, o nosso escritório, do meu e do Dr. Cláudio, era um carro, né? Tanto é que era um carro que era 4x4, mas nunca viu praia na vida, porque o foco dele não era esse. Para dar mais conforto para a gente. Então a gente rodou muito pro lado de Juazeiro, saí eu, ele, né, a Ivna, mas a gente chamava pessoas para fazer coleta, então, e preocupado com sangue, se o sangue, né, ia dar tempo, tinha que centrifugar, aí a gente começou a levar a impressora para imprimir dentro do hotel, enquanto passava o dia fazendo o exame, e à noite a gente ia bater os asos do outro dia, e eu levava o computador para faturar, porque a gente não tinha suporte, né? E aí até, gente, que isso foi acontecendo. E aí o diretor, o dono da empresa, como o Dr. Cláudio citou, na verdade eu entendo hoje que não era ele ali, Deus usou ele por um momento. Um belo dia tinha realmente, acho que 30 pessoas. Hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, a gente já atende mais de 300 pessoas por dia em alguns dias, né? Juntando clínica e credenciamento. E tinha 30 pessoas. Esse cara chegou lá na clínica e viu aquele monte de gente para ele e ele surtou. Simplesmente, gente, ele abriu a camisa dele, rasgou, parecia o Hulk assim, rasgando.
e chegou e disse que tira esse pessoal da minha clínica, que eu não quero aqui, vocês vão acabar com a minha vida. E ele era, pensa aquele cara manso, pensa aquele cara pacífico, é esse cara. E ele surtou nesse dia. E eu não entendi por quê. Passou 2 dias, ele me chamou e disse, cara, queria te fazer um pedido. Vocês têm 2 semanas para sair da minha clínica. Não tá dando certo, não porque vocês não querem, vocês pagam um dia, né? Cumprem a parte de vocês, mas vocês estão trazendo muita gente para a minha clínica e eu não quero esse tanto de gente aqui em 2 semanas. E aí parecia o início do fim. E eu não sabia o que fazer. Mas o que ficou na minha memória foi que a última casa que ficaria ali perto do Shopping Benfica, praticamente uma casa já antiga, e a gente quase estava fechado, me lembro até que eles estavam querendo 15 mil, e você ofereceu 12 mil, e a dona lá disse que não aceitava. Então foi nessa mesma noite, né, que você, se eu não me engano, estava no Augusto da Picanha, e lá apareceu um amigo seu, exatamente esse amigo, nada mais é do que o filho do dono da Juíza, que é o dono daqui a dona desse prédio aqui. E o Bruno conversando com ele disse, não, vai lá amanhã, né? Que era à noite, amanhã você vai lá, eu converso com a mamãe e nós vamos tentar. Aí foi aí que o Bruno veio, né? Conheceu a Juíza. E aí, gente, como vocês acompanharam, nós chegamos aqui, né, na sede da Labolife hoje, e não tinha nenhuma sala locada, a gente acompanhou, e eu pensei, perguntei para Deus, perguntei para o Dr. Cláudio, será que é esse local aqui? Todo mundo no centro, será que Deus quer que a gente venha para cá? E aí, como ele comentou, eu chamei uma pessoa, abriu aqui a porta e tinha a salinha que dava era uma sala lá do fundo, era uma sala, porque na verdade a gente hoje tem o prédio todo, mas era uma salinha lá atrás, que era o que dava para a gente poder se acomodar, né? E aí o proprietário falou assim, cara, como é que vocês querem pagar? Eu disse, amigo, na verdade eu quero entrar e pagar depois, a gente não tem como dar calção, a gente não tem como... E aí foi marcada uma audiência com o proprietário, eu tive que explicar essa história toda, ela falou assim, ó, a história de vocês é de superação e eu vou conceder para vocês aí a sala e vocês me pagam no próximo mês. É engraçado que a gente locou a sala lá atrás e eu vivia sonhando em ter as salas da frente, né? Porque tinha uma visão para a rua, tinha uma visão para o prédio. E aí eu falava, ô Senhor, por que você não me dá a sala da frente? Na hora de almoço a gente ia para a sala da frente, estava desocupada, querendo um dia ter. Então hoje, graças a Deus, a gente está com as 12 salas, né, até o momento desse vídeo. E também temos em mais 2 prédios locados, a parte da técnica. Então é para vocês entenderem aí que pequenas conquistas valem a pena. Pode parecer não muito, mas naquela época uma sala maior, uma estrutura maior, fazia muita diferença para a gente. Então, explicando para vocês um pouquinho da nossa história aí, de como a gente chegou até aqui. E aí, depois de um tempo, logo na semana seguinte, o Beach Park ficava bem próximo aqui, a gente fechou o contrato com eles e a gente começou a fazer os exames e trazer para cá. E a gente foi locando 1, 2, 3 salas e a história continua. E daí as coisas começaram a clarear. Na verdade, ou escurecer, não sei. Na verdade, hoje eu tenho uma visão muito clara. Depois de 1 ano mais ou menos, Deus mostrou o porquê. Quando a gente foi desligado lá na verdade, né, enxotado lá da última clínica pela 2ª vez, eu não sabia para onde ir, a gente não tinha nome para poder locar, a gente procurou vários locais, mas não dava certo, ninguém aceitava, parecia que tudo dava errado. E a gente foi para esse prédio, como a gente acompanhou para vocês aí, e Deus claramente me mostrou assim, cara, eu usei uma pessoa quem você menos esperava para tirar vocês da zona de conforto. E aí veio uma frase na minha cabeça que no último dia que a gente estava fazendo a mudança lá, ele chegou para mim, que ele entendia que não era uma coisa bacana que ele estava fazendo, mas eu também a gente não insistiu.
Ele falou assim, Bruno, cara, ele chorando, inclusive, doutor Maurício chegou para mim e disse, cara, vocês trabalham, vocês são gente de bem, eu só tenho um conselho para te dar. Aí eu pensei, ele vai dizer para não passar nem na frente da clínica dele. Ele disse, quando for locar um espaço, loque um espaço que tenha muitas salas. Porque se você locar um espaço que tem só uma sala, como foi aqui, depois vocês foram para 2, 3, vocês vão ter problema. Então eu tomei aquilo, na verdade, não levei muito a sério, mas eu entendi que era Deus falando ali pela boca dele, né? Ele estava profetizando que ele é uma pessoa de bem. E aí aconteceu o que aconteceu, como eu falei na sala de vocês, né? Quando há pouco, como eu apresentei pra gente, eu cheguei lá, era uma sala, né? Aqui no nosso prédio principal. Era uma sala. Então, a partir daí, para resumir, a gente entendeu que a Labolife, de fato, não precisa de recurso, não depende de geografia, se é no bairro A, B ou C. E a gente foi chamando mais gente boa, se associando a pessoas melhores, perdendo os medos, entendendo que Deus estava no controle de tudo e desbravando e metendo nas caras e indo para novos estados e conquistando novas áreas e abrindo frentes e foi chegando as pessoas. E eu não vou dizer que números, né? Mas vocês acompanham o que, graças a Deus, Deus tem feito. Em nenhum momento a gente pensou em grana, gente. Sendo bem sincero para vocês. A gente não tinha opção. Então a gente queria entregar o melhor, a gente queria entregar o que o cliente tinha comprado. E as coisas foram acontecendo. E a gente está aqui contando essa história hoje. Mas não com a forma de triste, né? Uma tristeza. No último vídeo que eu gravei desse, até foi num evento, eu até chorei muito e tal, até estava me preparando. Mas era como se fosse um alívio. Mas Deus falou assim, cara, é isso aí, eu estou te preparando para o processo, né? É o processo para te preparar para algo maior. E essa peia santa que eu chamei, ela vai continuar. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então eu apresentei um pouquinho, nós apresentamos essa história um pouquinho de vocês, para vocês entenderem como tudo foi constituído e que cada um de vocês faz muito parte disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer ser humano que tenha Deus dentro dele, tenha saúde, tenha paz, o resto ele consegue. Isso aí tem sido, eu posso ser um exemplo disso, não é? Como eu disse para vocês, comecei a trabalhar com 17 anos, hoje eu tenho 69, nunca fui para um hospital como paciente. Os hospitais que eu fui sempre foi como médico. Graças a Deus, nunca tive que realizar nenhuma cirurgia, muito pelo contrário. Então, trabalhar para mim nunca foi assim uma obrigação, foi um complemento da minha vida familiar, né? Sempre, todas as empresas que eu trabalhava, que trabalhei, eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário. Eu sempre achei que os meus trabalhos era muitas vezes árduo, às vezes, como eu falei, dava 15 aulas, passava a noite toda estudando para fazer prova, já que eu não assistia às aulas. Mas é o que eu digo, não é, pessoal? Deus mostra, inclusive, né, através direto ou indiretamente, não sei,
que nossa vida é cheia de altos e baixos. Você vê no próprio eletrocardiograma, se você observar, o eletrocardiograma, ele é todo o tempo reta, subindo e descendo, subindo e descendo. Se você fizer um eletrocardiograma e aparecer uma reta, exatamente é sinal que o seu coração está parado. Se você bater um eletroencefalograma, a mesma coisa. Vai, volta, sobe, desce, uma onda vai, outra desce. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma maneira de Deus nos mostrar que nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Deus dá a gente o livre-arbítrio exatamente para que nós possamos aproveitar esse alto para a gente viver a nossa vida. E esse baixo, quando desce, é para a gente fazer uma reflexão da vida, porque é através dessas reflexões que a gente consegue vencer todas as barreiras que a vida nos impõe, tanto no campo familiar, social, espiritual, profissional, financeiro. Se eu pudesse recomeçar a minha vida, eu diria para vocês que eu não vou dizer que faria tudo, mas eu faria 99% do que eu fiz. Sempre trabalhar com amor, com orgulho, com respeito, né? Procurando sempre ver o meu próximo como um ser humano que merece respeito tanto material como espiritual. E ao meu Deus, né, que eu tanto prezo, eu sei que Deus, ele gostaria que todos nós, né, tentasse fazer aquilo que Jesus veio aqui, né, quando passou aqui entre nós, né? Ele não deixou palavras, ele deixou exemplos. E mais uma vez, para encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu digo que nós somos abençoados por Deus. Eu digo isso várias vezes o Bruno, né? Pessoas maravilhosas que passaram e estão e vão continuar entre nós, pessoas que parece que Deus escolheu exatamente aquela pessoa para colocar no local certo, né? Logicamente, nós não somos uma empresa perfeita, nós temos as nossas deficiências, nós temos as nossas limitações, mas com certeza na Labolife nunca vai faltar esse respeito humano, essa capacidade energética e espiritual de sempre tentar ajudar o nosso próximo. As 3 coisas que fizeram, na verdade, eu poderia citar mais, mas como tem que ter só 3, né? Vocês me botaram aqui numa enrascada. A primeira, muito fortemente, é o favor de Deus na nossa vida. O favor merecido de Deus, né? Então, tudo que eu apresentei para vocês, não precisa ser muito inteligente, que tem ali um pintor ali, ele faz as pinturas, né? E a gente não vai entendendo, mas vai se encaixando lá na frente. A segunda, gente, é a gente gostar de gente. Não interessa se é rico, se é pobre, se o cliente é grande, pequeno, né? E a terceira é a gente se cercar de pessoas que estão no mesmo sentido de você. Então vocês fazem parte disso, nós somos gratos a Deus. Tem uma frase que diz que muito mais importante que a batalha é com quem está com você na batalha. E a gente se cerca de pessoas que acreditam, que intercedem e que vão continuar com a gente por toda essa jornada. Então eu citaria essas 3 aí. Com relação à perspectiva da Labolife, embora não seja expert, não é, em finanças, mas observo que eu acho que o mais difícil nós já passamos, né? Aprendemos com, não é, esses 7 anos, eu sempre achei e acho que a maior escola da vida é a própria vida. Então eu acho que nós já passamos, aprendemos muita coisa, ainda temos muito que aprender, mas eu observo bem os noticiários, acompanho, que o Brasil é exatamente um dos poucos países do mundo, né, que
nós esperamos, quase com a certeza, de uma evolução no campo econômico. Em termos financeiros, eu acho que nós vamos dar um salto não só qualitativo, mas um salto quantitativo. E com relação a o que é que eu espero da Labolife, então espero que nós possamos continuar com nossos acertos, né? Sempre tendo em mente que nós sempre temos que evoluir. Porque a partir do momento que você acha que sabe tudo, então a partir dali você não é capaz mais de evoluir. Referente ao futuro, é até um pouco complicado eu falar, porque tudo que aconteceu hoje, de fato, não foi projetado. Foi tudo arquitetado lá no céu e a gente aqui executou. Bruno, tu tem sonho? Gente, eu nunca tinha sonho de ter um carro, eu só tinha o sonho de ter uma família abençoada. Só. Meu sonho era esse. Não tinha sonho de ter uma Ferrari, um avião, uma vida boa, lógico, mas não tinha aquele sonho de, eu quero ter um carrão, não tinha. Meu sonho era de fazer o que eu tinha vontade, de executar, de produzir, de entregar, de dar o meu melhor. Isso eu aprendi muito com o Dr. Cláudio, faça o seu melhor, faça diferente, cara, acorde cedo, dê o gás, né? Eu aproveito para agradecer em meu nome, em nome do Bruno, em nome da minha família, a todos os que passaram aqui pela Labolife, aqueles que ainda estão e, se Deus quiser, ainda vão permanecer durante muito tempo e até mesmo aqueles que ainda virão. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E eu vou deixar aqui as reticências, porque o maior pintor do mundo está pintando a nossa história e ele vai dar a condição, só sei que nós vamos estar juntos, nós vamos estar dando o nosso melhor, entregando para o cliente além do que ele contratou. Então, essa é um pouquinho da nossa história e vocês vão estar junto com a gente. Que Deus abençoe. A gente se encontra em breve. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus. Com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da
pincel do autor.